Outra questão que eu gostaria de saber é se já existem, assim, algumas sugestões de estratégias para essa retomada da economia pós-pandemia, se já tem algum planejamento, se o senhor pode me falar algo do tipo. Então, essa pandemia, em termos mundiais, isso aí também tá influenciando a política econômica nos países centrais, né, da economia mundial, Estados Unidos, Europa e assim por diante, como também no Brasil, que é o que há uma percepção da teoria econômica, dos formuladores de política econômica, de que o papel do Estado para a reversão dessa crise econômica ele é essencial. Então, aquela narrativa de um papel menos de um Estado mínimo, né, de uma participação do Estado basicamente na regulação da economia e não na intervenção econômica, isso aí, de certa forma, está sendo deixado de lado para um papel mais ativo do Estado, né? Através do quê? Através das políticas dos bancos centrais. Então, basicamente, o que isso significa? Esses gastos que estão sendo realizados para enfrentar essa pandemia, eles são bancados é, pela geração de liquidez pelos bancos centrais, né? O que seria isso? Os bancos centrais eles estão injetando moeda na economia das economias dos países, de forma a gerar recursos para os governos realizarem suas despesas com a pandemia, tá? Ou seja, o governo, o Banco Central, ele cria moeda e ele empresta, fornece essa moeda para o Tesouro Nacional, e aí o Tesouro Nacional usa essa moeda, esse recurso, para bancar esses gastos, e aí bancando esses gastos, você gera um efeito de demanda que vai impulsionar os demais setores do sistema econômico, tá? Isso no Brasil, o que acontece? Isso nos Estados Unidos, na Europa e no Japão já estava sendo feito antes da época da pandemia, tá? Isso já estava sendo feito nesses países, que seria essa política expansionista do Banco Central, dos bancos centrais. No caso do Brasil, nós estávamos com aquela política de ajuste fiscal, né? Já da época do governo Temer e o governo agora, o governo Bolsonaro. E, de certa forma, por causa da pandemia, foi necessário implementar esses programas de transferência de renda, de ajuda aos municípios, aos estados e tudo mais. A grande questão que o governo federal hoje tem é assim, como é que ele vai bancar esses gastos? Se ele se basear na estratégia que ele tinha no passado, ele, posteriormente ao fim da pandemia, ou do enfraquecimento dessa pandemia, ele vai ele vai querer fazer um ajuste fiscal ainda maior, tá? E se ele fizer um ajuste fiscal ainda maior, o risco é que a economia continue fraca, né? Já os países centrais, eles estão pensando já num segundo ciclo de despesas, né, de investimentos dos governos centrais para acionar mecanismos de transferência de renda e de investimentos para gerar o crescimento futuro, tá? Então, nesse sentido, também há essa dicotomia do que a gente não sabe exatamente qual a estratégia do governo federal no sentido de como que ele vai depois lidar com o aumento dos gastos que vão ser gerados, tá? Na minha perspectiva, o correto seria o quê? Seria fazer o mesmo que os Estados Unidos, os países europeus e o Japão estão fazendo, ou seja, o Banco Central brasileiro, ele deve agora emitir moeda, e essa moeda emitida, né, ele usa para adquirir títulos do Tesouro Nacional, e aí o Tesouro Nacional, que é o governo federal, ele vai ter recursos para fazer esses gastos sem ter que se endividar ainda mais ou ter que aumentar os impostos, tá?
Isso aí pode ser feito, mas não há uma indicação de que vá ser feito. Então, se isso não for feito, qual é a alternativa? É o governo federal, ele tem que se endividar no mercado financeiro, isso aumenta a dívida pública, ou ele vai ter que aumentar os impostos. Se ele aumenta os impostos, ele gera mais retração econômica. Então, essa situação, haveria essas duas situações. A grande posicionamento que se tem de que a emissão monetária seria algo prejudicial é a ideia da inflação, que se você emite moeda, a ideia, né, convencional é de que você emitindo moeda, você aumenta os gastos e você tem mais inflação, e tendo mais inflação isso é prejudicial. Mas na nossa situação atual, o que se verifica não é risco de inflação maior, é risco de deflação. Então, agora, maio, a gente já teve uma retração do IPCA negativo, ou seja, os preços, em vez de estarem crescendo, estão diminuindo. A meta de inflação do Banco Central, que é de 4,5% ao ano, ele está aí, esse ano vai dar menos de 3%. Então, na verdade, o risco não é da inflação aumentar, é de nós termos uma inflação menor do que a meta, né? Então, como qualquer médico, né, o remédio ele não pode ser nem maior e nem menor, ele tem que ser exato para o paciente. No momento atual, a emissão monetária é o remédio correto, feito na quantidade correta, né? Agora, há um risco grande do governo ficar muito preso em uma visão neoliberal muito ortodoxa e ele ter a intenção de querer resolver isso aumentando impostos ou endividando ainda mais o governo federal. Aí vai dar problema porque o país não vai crescer, né? Vai ficar mais estagnado ainda. Certo. Então, doutor, eram essas as perguntas que a gente queria fazer, ter um panorama geral dessa influência econômica da pandemia na economia nacional, regional e mundial. E nós do projeto Med Informa UFR gostaríamos de agradecer. Foi muito boa a sua participação, foi muito bom ter uma visão além da visão da saúde, que nós estamos mais acostumados. E muito obrigado. Ok, eu agradeço e fico à disposição. Certo, muito obrigado.